Oi? Alô, som. Pode diminuir ao máximo o volume do microfone, né? Para o ambiente aqui. Vamos lá, tá gravando? Beleza, então vamos começar, gente. Vamos começar orando? E esse aqui rodando. Beleza, valeu, Gil. Vamos começar orando? Esse rapaz aí, a gente olhava pra ele e não dava nada. Ninguém dava nada por esse rapaz. Alô, som. Som. Então. Ó, o Gilvan, Qual é o o Ron, sentido da a gente vida? bateu um papo o quê? De 3 horas. Pra eu conseguir, pra gente conseguir se entender. Foi. Não, pelo WhatsApp. Ele mandava áudio de lá, eu mandava áudio de cá. Enfim, vamos lá, vamos começar orando. Quem quer orar? Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Alguém quer fazer pergunta? Começar com pergunta? Tá. Para o pessoal que vai ver o vídeo aí. Eu acho que eu entrei semana passada por um caminho que não era legal, né? A gente precisava saber outras doutrinas antes, está tudo muito claro, para fazer sentido. Senão não faz sentido. E aí eu resolvi retroceder e eu quero fazer com vocês uma análise de alguns textos bíblicos que só a doutrina da diferença entre lei e evangelho e outros detalhes que estão juntos fazem com que esses textos façam sentido, né? E o contrário também é verdadeiro. Esses textos dão sentido ao que está sendo dito como doutrina, como dogmática da igreja, né? Então eu quero ler com vocês um Salmo 44. Salmo 44. Ronald, pega o microfone. Fala aí, o que você achou do Salmo 44? O Ronald é calvinista ou é luterano, Ronald? Dá pra ver, né? Muito eu acho que eu sou. Então, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é interessante. A gente tem de fato duas linhas. Eu acho que eu e o Alex, a gente nunca conversou sobre isso também. Existem duas linhas dentro da visão reformada, né? Uma é a calvinista, outra é luterana. Isso dentro da visão reformada. Calvino, ele construiu um sistema teológico harmônico, onde tudo fecha. Você olhando para a vida e tal, você pode fazer uma análise teológica onde tudo fecha, onde tudo se encaixa. Lutero, ele não criou um sistema harmônico. Ele não acredita que a vida é um sistema harmônico, onde dá para você entender tudo que Deus faz. Não. Então, o Lutero pensa diferente de Calvino dessa forma. Deixa eu explicar mais ou menos. O Calvino, quando ele fala de oração,
ele diz que a oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é imutável. E Deus é soberano. Então, são duas verdades sobre Deus. Ele é soberano, isso significa que Ele governa todas as coisas. Quando diz que Deus governa todas as coisas, e a Bíblia fala isso claramente, Deus, Ele faz tanto o bem quanto o mal. A gente pega, por exemplo, um texto de Isaías, Deus diz assim: eu crio a paz e faço a guerra. Eu faço o bem e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, quando a Bíblia diz que Deus é soberano, significa que não acontece nada no universo, absolutamente nada, que não seja o próprio Deus fazendo aquilo acontecer. Essa é uma doutrina que a gente precisaria passar meses estudando, a doutrina da soberania de Deus. Então, aquela história que eu mencionei semana passada, quando Calvino, aos 56 anos de idade, está no leito de morte, sofrendo de câncer, e ele diz: Senhor, as tuas mãos me esmagam, mas conforta-me saber que são as tuas mãos a esmagar-me. O que Calvino pensa? Eu aceito tudo que vem de Deus, eu aceito o bem e eu aceito o mal, né? E no final, tudo se harmoniza, que tem a ver com aquela mensagem que eu trouxe lá no retiro, falando sobre Ruth, com a música do Estênio Márcios, né, que eu citei, do tapeceiro, que no caso do livro de Ruth, é isso mesmo, faz todo sentido, né? A gente pode passar por uma tribulação durante um período da vida, tudo dá errado, você sabe que aquilo ali vem de Deus, porque tudo vem de Deus, só que você diz: Senhor, eu não entendo, não faz sentido para mim, mas eu sei que na tua soberania aprove ao Senhor permitir que isso acontecesse, e no final das contas vai fazer sentido, eu vou entender. Talvez só no céu, mas eu vou entender. É isso que a gente está chamando de um sistema harmônico. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Porque eu sei que eu falei de uma parada difícil de engolir, sobre a soberania de Deus, que Deus faz o bem e o mal, tudo vem dele. Isso está claro para todo mundo, não? Sim? Né? Na história, essa doutrina foi construída e existiu um cara chamado Maniqueu, que ele disse: não, Deus é bom, portanto ele só pode fazer o bem. Todo mal que acontece não vem de Deus, tem que vir do diabo. Então, beleza. Então, o problema é que permissão é um eufemismo. É um eufemismo. Porque a gente quer resguardar a justiça e a bondade de Deus. A gente diz: bom, Deus não pode fazer o mal. De fato, não pode. Ele diz isso na palavra dele, que ele é santo. Se ele faz o mal com um propósito maligno, então ele deixa de ser Deus. E ele deixa de ser santo, deixa de ser bom, ele perde a essência dele. Tá? Então, quando a Bíblia diz que Deus faz o mal, a gente prefere falar Deus permite o mal. A gente tem que entender que Deus lida com o mal, ele permite o mal acontecer de forma passiva ou ativa, sem um propósito maligno. Tá? Como isso se dá é uma outra história. É uma outra história, onde a gente precisaria passar muito tempo aqui analisando questões filosóficas e teológicas. Mas essa é a verdade. Então, o Maniqueu foi um herege, e ele foi considerado herege exatamente porque ele disse: não, de Deus só vem o bem. Todo mal não pode vir de Deus, vem do diabo. É onde nós falamos hoje de maniqueísmo. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? A gente fala: aquele político é maniqueísta. Preto no branco, né?
todo bem vem de um lado e todo mal vem do outro. Mas, na verdade, esse é um termo teológico que nasceu na teologia e na igreja. Maniqueísmo é quem não acredita que o mal vem de Deus. Então, por exemplo, a Igreja Universal, ela é maniqueísta. Ela diz, qualquer mal não vem de Deus. Se você está com dor de cabeça, se você está doente, se você está pobre, se você está endividado, se você está solteiro para sempre, então você abriu uma brecha, você pecou contra Deus, e Ele está te punindo com isso. Ou então você abriu uma brecha para o diabo entrar na tua vida. Ou seja, eles interpretam todo mal como vindo do diabo, como uma ausência da bondade de Deus, da manifestação da bondade de Deus. Tá? Nós não acreditamos assim. Não, alguma coisa muito ruim está acontecendo comigo, não foi uma brecha que eu dei para o diabo, não foi Deus que me esqueceu. Deus, na sua soberania, está governando a história, ou seja, Ele governa o mundo, governa o universo, Ele governa a história. E a boa mão de Deus está permitindo ou está me levando a passar por isso, ponto. Né? E a gente tem um zilhão de textos na Bíblia onde o personagem lida bem com isso. Paulo, por exemplo, dizendo que tem um demônio esbufeteando ele, né? E ele chama de espinho na carne. E aí ele diz que orou 3 vezes para que Deus o afastasse. E Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, então a gente vê que o diabo ali está tentando Paulo, e esse demônio, que ele é autônomo, né, de certa forma, ele está fazendo aquilo por prazer, por malignidade. Mas existe um propósito de Deus por trás daquele demônio. E Deus está dizendo para Paulo, não, cara, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Né? Então ele vê um propósito bondoso de Deus por meio de um instrumento mau, que é o diabo. E por isso Lutero diz, o diabo é diabo de Deus, porque ele não dá um passo sem a permissão do Senhor. Né? Ok, tanto Calvino quanto Lutero acreditam nisso. Todo teólogo que se preze acredita nisso, todo, né? Que Deus é soberano e que Ele governa tudo. A diferença entre Lutero e Calvino é que o Lutero aceita o mal na história, tá? Ou seja, o mal que eu estou dizendo não é o mal com U, é o mal com L, né? As dificuldades da vida. O Calvino aceita as dificuldades da vida de bom grado, dizendo, se tudo vem de Deus, então eu vou abraçar as tribulações como vindo de Deus também. Ele tem uma relação passiva com as dificuldades da vida. Lutero não. Lutero diz, não, eu vejo na Bíblia homens e mulheres de Deus clamando a Deus para que Ele mude as circunstâncias e dizendo, de certa forma, que não aceita aquilo. Então, Lutero diz que, presta atenção nisso, esse aqui é o pulo do gato, do que tem a ver lei evangélica com isso que eu estou falando. Se todas as dificuldades que veio sobre nós, sobre a humanidade, morte, doença, tragédia, pobreza, miséria, dor, se tudo isso veio por consequência do nosso pecado, certo? Como punição na humanidade, então isso é uma manifestação do quê? Leia o Evangelho. Lei, certo? A humanidade está debaixo de penalidade da lei. Então, toda dificuldade só vem sobre um mundo caído, que está em pecado contra Deus. Só que o cristão, porque Cristo morreu na cruz e foi um sacrifício e tirou de sobre o cristão a culpa, do homem que se converteu a Cristo a culpa, nenhuma punição deve ser dada a esse homem. Por quê? Ele não tem mais culpa. O pecado original já não deveria mais recair sobre ele. Evangelho, né? Só que recai. Na teologia a gente chama isso de o já e o ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda não. Nós já fomos libertos da punição do pecado, mas ainda não. Tá?
Lutero diz também, ele também acredita no já e no ainda não. Só que ele diz o seguinte: mas a palavra de Deus nos dá promessas de que nós podemos clamar a Deus e arrogar para nós a bênção ou o direito, de acordo com as promessas do Evangelho, de sermos curados, amados, libertos de problemas, abençoados, né? E aí Lutero lida com isso, Calvino não. Por isso Calvino diz: a oração não muda Deus, muda nós mesmos. Lutero diz: a oração muda Deus. Aí eu quero analisar um salmo com vocês e a gente vai pensar essa doutrina a partir da leitura desse salmo, beleza? Que é o Salmo 44. Então, se você trouxe Bíblia, gente, me interrompe a qualquer momento, tá? Só pega o microfone, mas me interrompa mesmo, não me deixa falando sozinho, não. Salmo 44. Eu vou pedir para alguém ler até o verso 3. Quem for ler, por favor, pega o microfone. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Então ele aqui está falando que ele cresceu sendo ensinado pelos pais a fé. Ele diz: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que antigamente fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos e aos pais deste largueza. Então, olha que interessante, ele está dizendo aqui que Deus é um opressor de povos, né? Aqui a gente já pode começar a lidar com o fato de que Deus verso 2, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações. Deus arrancou algumas nações de onde estavam e estabeleceu a nação de Israel. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Então Deus oprimiu alguns povos, né? Para poder desapossar a nação que estava naquela terra e dar ela em herança a Israel. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele está dizendo que cresceu ouvindo que Deus é aquele que vai adiante deles e dá vitória para eles. Ele diz: eu cresci ouvindo que é o Senhor que sempre lutou as nossas batalhas. O Senhor nos deu vitória. Com as tuas próprias mãos, verso 2, desapossaste as nações e estabeleceste a nossa nação, né? Oprimiste os povos e aos nossos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Ele está dando glória a Deus. Ele está dizendo: nunca foi a gente que venceu a batalha. Era a gente que estava lá com a espada lutando, com a lança, com o escudo, com o cavalo, mas era o Senhor que estava na nossa espada, no nosso escudo, no nosso cavalo, vencendo a batalha por nós, né? A gente sabe muito bem o que é isso, né? Viver e não trazer para nós a glória da vitória, e dizer: não, Deus estava nisso. Deus estava nisso. Ele disse que cresceu ouvindo isso, que era Deus que os abençoava. Pois bem, agora eu vou pedir para alguém ler do verso 4 até o verso 8. A minha versão é diferente, tá? Então, Tá. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos... Tá escrito venceremos? Venceremos. Tá, na minha está Só a primeira vencemos. de Almeida. No verso 5 tá: com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Destruímos. A questão é o verbo, né? Na sua está venceremos. Tempo, Tá.
Beleza. Tá, vamos lá, continua lendo, por favor, Aline. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Tá. O que ele fez na primeira parte do Salmo? Ele disse que ele cresceu ouvindo dos pais que Deus ia à frente dando vitória. Ele aprendeu a fé assim. Agora, ele está fazendo uma declaração de que essa fé que ele aprendeu dos pais é dele. Ele diz, eu experimentei isso. Eu vi o Senhor nos dar vitória quando a gente foi para a batalha. Ou seja, a fé que era dos pais, agora é dele. Ele está fazendo uma profissão de fé, o que a gente chama na igreja presbiteriana. A gente batiza o filho quando criança, quando o moleque cresce, ele faz a profissão de fé, dizendo, a fé dos meus pais agora é minha. Tá? É isso que ele está fazendo. Dizendo que Deus, ele viu ao longo da vida dele, Deus ir à frente e dar vitória. Tá? Beleza. Verso 9 em diante, ele diz assim, eu vou ler essa parte. Agora, porém, essa é a grande virada do Salmo, o verso 9, o agora, porém. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Olha esse verso 12, o que ele vai dizer. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Esse salmo, gente, uma pausa, é um salmo de lamentação. A maioria dos salmos da Bíblia é salmo de lamentação. O que é lamentação? Eu só fui entender o que é um salmo de lamentação depois que Lutero me explicou essa doutrina. Ele diz que lamentação, ela nasce da fé. Por isso que a lamentação é diferente da murmuração. Murmuração é pecado, né? Que é uma reclamação onde você duvida da fé. Você duvida da fé. Por exemplo, no deserto, o povo antes do Mar Vermelho, o exército do Egito vindo atrás, eles olham para... Ih, gente, engasgou. Alguém que conhece a Bíblia me ajuda aí. Eles olham para Moisés e diz, pô, não tinha tumba o suficiente no Egito para a gente ser enterrado? Você trouxe a gente aqui para morrer aqui? Olha como ele debocha da fé, né? Porque eles não acreditam que Deus vai fazer. Então eles são irônicos. Quando eles chegam para Moisés e dizem, cara, lá a gente comia carne, aqui a gente só come esse pão. Pô, mas era um pão milagroso que descia do céu, né? Mas eles fazem pouco caso, isso é murmuração. Eu não estou satisfeito com o que Deus faz, com o que Deus está me dando, eu faço pouco caso dos grandes milagres de Deus, do livramento de Deus, eu não acredito que Ele vai salvar, enfim. A lamentação é diferente, ela nasce da fé. Eu acredito tanto que Deus é bom, e eu acredito tanto que Ele nos salva, porque Ele promete que é Salvador, que quando Ele não faz, eu fico confuso. Aí eu pergunto, mas cadê a tua bondade, Senhor? Ou seja, a lamentação é uma reclamação que nasce da fé. E a fé nasce da onde? Das promessas de Deus. Senhor, o Senhor prometeu que faria. Quando o Senhor não faz, eu fico confuso. Isso é oração de lamentação. Tá? E aí Lutero tem uma frase muito interessante, ele disse, fora da promessa, não há oração. A oração nasce a partir do que Deus promete. Deus prometeu que nos daria vitória em tudo que a gente fizesse. Pô, mas eu só estou dando cabeçada. E aí eu vou reclamar com Deus. Ou seja, a oração nasce da promessa. E é uma oração que é uma queixa.
porque a promessa não está se cumprindo. Tá? Então, é isso que ele está fazendo. Só que ele é duríssimo com Deus. Primeiro, ele acredita que Deus é soberano e ele atribui a Deus o que está acontecendo. Ele está perdendo a batalha. Ele diz, verso 10, tu nos fazes bater em retirada. Olha que interessante. Olha a interpretação que o salmista tem da vida. Ele não diz o nosso exército é mais fraco do que os outros. Ele não diz a nossa estratégia de batalha está errada. A interpretação dele da vida não é humana. Ele não senta para reclamar com o general de batalha da estratégia deles. Ele não diz, não, ele ora a Deus e diz, Senhor, o Senhor está nos fazendo bater em retirada. Ou seja, a nossa derrota vem de Deus. Esse é um senso de soberania. A minha vida está dando muito errado e é o Senhor quem está fazendo isso. Essa é a visão bíblica de interpretação de vida, né? Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com isso. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com isso. Ou seja, o Senhor está nos vendendo a troco de nada, e não está ganhando nada com a nossa venda. Qual é o teu problema? Qual é o lucro que o Senhor tem quando a gente perde? É a lamentação. Essa é a lamentação. Ele acha isso. Ele tem essa impressão de Deus. A impressão dele é que Deus está vendendo ele a troco de nada. Ele está se sentindo tão largado, tão abandonado, que ele fala, cara, Deus está me entregando por qualquer preço. Então, vamos lá. Como você vê no livro de Jó, por exemplo, Jó se encontrando com o próprio Deus. O problema é o seguinte, Alex, eu entendo totalmente o que você está falando, só que Lutero ou nenhum teólogo vai achar que o salmista está tendo uma interpretação equivocada de Deus e da vida. Na verdade, não é uma interpretação equivocada da vida. É uma interpretação do próprio salmista sobre a vida. Entendeu? Não é um equívoco. Aquilo que ele está achando é genuinamente correto. Entretanto, não é assim que Deus nos trata, porque nunca foi assim que Deus nos tratou. Essa não é a história de Deus com o ser humano. A história de Deus com o ser humano é o resgate, é o amor, é a graça. Agora, a interpretação que o salmista está fazendo daquilo que Deus para fazer, para chegar aos seus meios finais, chegar aos seus fins, aí é outra coisa. Você entende? Entendo, só que penso muito diferente. Seria um processo? Porque ele está passando por esse processo. Mas vocês estão entendendo o que o Alex falou? O Alex está dizendo que o Salmo está retratando uma visão genuína e legítima do salmista, uma expressão do coração do salmista. Só que o que o salmista está falando é teologicamente errado. É isso, Alex? Não é que seja teologicamente errado, não. Eu acho que nessa fala não tem. Não é teologicamente errado. A fala do salmista é completamente genuína e perfeita. Entretanto, não é assim que Deus está tratando ele. Preste atenção. O cuidado de Deus conosco é tão grande que ele é capaz de nos derrubar por amor a nós. Uhum. Ok? Agora, a interpretação Entendi. e a dramatização que o salmista está dando não é necessariamente a verdadeira daquilo que Deus está fazendo com ele. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Eu estou tentando entender o seu raciocínio. Que, de fato, não está claro, mas isso é muito importante. Por quê? A minha questão é, você está fazendo uma leitura tal como Calvino faria, harmônica da vida, e aí eu olho o salmista e acho que, apesar de ser legítimo e verdadeiro dele estar pensando isso, eu acho que ele é um ingênuo por não conhecer Deus. É que nem quando a gente fala que Jó não leu o livro de Jó. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele cerra os punhos e fala, você está querendo acabar comigo? Está de brincadeira? Eu sou um joguete nas suas mãos? E Jó é um joguete nas mãos de Deus? Michel? Ele é um joguete? Deus está brincando com Jó? É isso que você acha? É isso que o Lutero acha? Claro que não, pô. Não, pô.
Não, calma aí. Ele não é um joguete na mão de Deus. É isso. Mas a interpretação que ele tem é essa. Ele fala, Deus está de brincadeira comigo. Pô, você está me esmagando os ossos. Caramba, existe um Deus soberano que controla, ordena e conduz toda a história. Não é um interventor, é o condutor da história. Nessa condução, a minha interpretação é, ele está de brincadeira comigo? Mas Deus não está de brincadeira com ele. Deus está falando muito sério com ele. Para ele, aquilo ali é um pedido de socorro, no sentido de que, Deus, maneira a mão porque está pesando aqui para mim. Vê se o que você tem para fazer comigo e através de mim já tenha terminado. Alex, olha só, o que você está falando é perfeito. É tão perfeito que não cabe interpelação. Só cabe dizer que, e aqui eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, tá? Que a diferença que eu estou apresentando para a diferença que você está apresentando é exatamente a diferença na teologia. Os teólogos calvinistas pensam como você. E os teólogos luteranos pensam como eu. E eu estou fazendo esse papel aqui agora, só para contrapor. Tá? O teólogo luterano, e aí, de fato, é a minha visão, não vai atribuir ao salmista um equívoco na leitura da vida e na interpretação de Deus. Ele vai atribuir ao salmista uma leitura correta de Deus e da vida. E aí a tensão se estabelece, né? Porque, vamos lá, vamos continuar a leitura, ver se a coisa vai se clareando, e eu acredito que vai se clareando. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Verso 13. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Veja, a questão é, se Deus é soberano, tudo o que acontece comigo vem de Deus. Ponto. Então, quando o salmista olha, ele fugindo dos inimigos, sendo envergonhado, ele diz, Deus está me envergonhando. E para mim, essa leitura da vida e de Deus é perfeita. É perfeita. Tá? Verso 14. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia, que é a minha vergonha, está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos dos que afrontam e blasfemam, diante do inimigo e do vingador. Aqui ele acabou a descrição dele do que está acontecendo. Ele diz, a gente está perdendo. E é o Senhor que está fazendo a gente perder. Fala só no microfone, Aline. Lê para a gente de novo. Verso 15 diz o quê? A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. Então, mas de onde vem a confusão dele? Ele diz, eu estou confuso. Por quê? Porque tua promessa não está se cumprindo. E eu não estou entendendo por que o Senhor está fazendo isso. Não, tem que ser para o pessoal que está ouvindo, senão eles não vão entender minha resposta, porque não ouviram a pergunta. Nesse ponto, ele se coloca como alguém, como Jó se colocava, como um homem justo e íntegro e que não deveria passar pelo mal. No caso, o salmista, ele se coloca nessa posição. Excelente pergunta, Marisa, excelente. Por quê? Isso aqui, gente, é muito importante. A pergunta dela é muito importante mesmo. Na Bíblia, você não vai ver ninguém apresentando para Deus a sua justiça. Eu sou um homem bom, então o Senhor tem que me retribuir com o bem. Não. Você vai ver os homens tendo essa postura, mas não por causa da bondade deles, da justiça deles, mas por causa das promessas de Deus. O Salmo vai terminar assim. Verso 26, ele diz, levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Porque o Senhor ama ser benigno, faz alguma coisa. Em nenhum momento é porque eu sou bom, mas porque o Senhor gosta de ser bom. Por quê? Porque o Senhor é bom e prometeu ser bom com a gente. Exato. Você entendeu, Marisa? A diferença? Se fosse o que você está falando,
ele se apresenta como justo, portanto, Deus tem que retribuir a justiça, aí era uma relação de lei. Eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, eu sou ético, eu sou correto, eu sou bom, então o Senhor tem que me recompensar. Mas essa é uma relação de lei. Exato, anula a graça. Só que essa relação não existe porque ninguém é bom. E o salmista sabe que ele é pecador. Se ele sabe que é pecador e o bicho está pegando para ele, então por que ele não diz, Senhor, seja bem-vindo a tua mão pesando sobre mim, porque eu sou pecador e tudo bem. Não, porque ele se recusa a ser alvo da lei de Deus. Ele se recusa a ser alvo do pesar da mão do Deus da lei sobre ele. E ele vai exigir que o Deus da graça o salve. Por causa da graça. Não porque eu sou bom. Usando Deus contra Deus. Exatamente. Então vamos lá. Olha só o que ele vai dizer agora. Ele fez a descrição do problema. Agora ele vai acrescentar uma queixa. E aí existe uma outra doutrina que Lutero ensina. Que ele fala que Deus tem dois tipos de ira que a gente vai encontrar na Bíblia. A ira compreensível e a ira incompreensível. A ira compreensível é aquela onde Deus pune um povo por causa da sua maldade, por causa do seu pecado. Beleza, essa a gente entende, essa a gente compreende. E a ira incompreensível é quando Deus, entre aspas, pune, ou então simplesmente a linguagem aqui do salmista não é de punição, mas é de esquecimento. A gente vai ler isso já já. E Deus esquece, ou seja, abandona. Em outras palavras, ele vai usar esse termo aqui, que é um termo de Lutero, ele se oculta. Ele esconde a bondade dele. E aí ele diz, essa ira é incompreensível, a gente não sabe por quê. E ele diz, não é nem para saber, é para simplesmente clamar contra ela. Por isso Lutero diz que com o Deus da lei a gente não se relaciona, não negocia, a gente só foge. Olha o que ele vai dizer. Verso 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, a gente não praticou idolatria, a gente não fez nenhuma perversidade, a gente não fez mal, não fez nada. Então eu não estou entendendo por que o Senhor está fazendo isso com a gente. A tua mão está pesando sobre nós. Aí ele diz, verso 22, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, ele diz que, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, e por causa do amor que eles têm por Deus, é que eles estão enfrentando tribulações terríveis e estão perdendo. Aí vem a oração de fugir de Deus para Deus, né? Que é a oração de lamento. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Ou seja, ele está se sentindo rejeitado. Por que escondes, aqui ele está falando do Deus oculto, por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que apegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade.
aqui ele está deixando claro que Deus está se esquecendo deles, abatendo eles, oprimindo eles, sem motivo. Sem motivo. Sem motivo aos olhos do salmista. E aí, Aline, eu preciso crer que essa oração, por ser um salmo e estar na Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A sua questão é idêntica do Alex, onde você faz uma leitura da Bíblia já a partir do Evangelho. E aí vocês não estão errados, mas a gente está fazendo uma leitura da Bíblia do ponto de vista do Evangelho. Do ponto de vista do Evangelho, as denúncias que esse homem faz de Deus não cabem, porque o Deus do Evangelho não é um Deus que abandona, o Deus do Evangelho não é um Deus que pesa a mão, o Deus do Evangelho, o Pai de Jesus, não é um Deus que se esquece do seu povo e os entrega à opressão. Só que esse é o Deus do Evangelho. Não importa. Assim como nós somos salvos pelo Jesus que veio e morreu na cruz, eles foram salvos pelo Cristo que viria e morreria na cruz. Eles estão debaixo de uma aliança de evangelho, tal como nós. Tá? E Apocalipse vai dizer que o Cordeiro estava crucificado desde antes da fundação do mundo. Essa é outra história. Mas o fato é que quem foi salvo no Antigo Testamento foi salvo pela fé no Messias que viria. A gente vê isso em um monte de textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, Jesus dizendo, Abraão me viu e creu. Aí os judeus pegaram em pedra para atacar nele. Ele, você não tem nem 50 anos e diz que Abraão te viu? Ele disse, porque antes que Abraão fosse, eu sou. E aí ele usou um termo que não se usava. Eu sou. Os judeus nunca falam essa expressão. Por quê? Esse é o nome de Deus. Eu sou é o nome de Deus. E essa expressão se perdeu. A gente chama de Yavé, que é o tetragrama. Porque o hebraico não tem vogais, só tem consoantes. Então, casa em hebraico, é como se a gente escreve, né? Só CV. Não, como é que é? CS. CV, ó. Não, eu ia falar você, que é VC. Ia falar VC. A gente sabe que é você, né? Hebraico é tudo assim, só tem vogal, não tem consoante. E aí, quando Deus se apresentou a Moisés, ele diz, diga ao povo que o eu sou falou com você. Só que como a lei diz que não pode pronunciar o nome de Deus em vão, os judeus não pronunciavam eu sou. Então, eu sou, que virou o tetragrama, são 5 letras que eles não sabem a pronúncia se perdeu. 4 letras, perdão, são 4. E aí, não se sabe como pronuncia essa letra, essa palavra. Por que a gente fala que é Yavé? Porque pegaram as vogais da pronúncia do nome Senhor, tá? Que é Elohim, e colocaram nas vogais do nome Yavé. Aí ficou no tetragrama. Aí ficou Yavé. Mas a gente não sabe, a pronúncia não é essa. Se perdeu. E aí Jesus diz, eu sou. Ele queria dizer, eu já sou Deus desde a eternidade. E Abraão me viu e creu. Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus preferiu o opróbrio de Cristo. Moisés preferiu o opróbrio de Cristo às riquezas do Egito. Ora, como Moisés preferiu o opróbrio de Cristo, se Moisés está, 1.500 anos antes de Jesus? Moisés já conhecia o Cristo. Então, mas aí o salmista, ele conhecia o Cristo. Mas o povo que ele fala, será que conhecia? Ele estava sofrendo junto, porque Moisés sofreu junto com o povo. E ele conhecia o Cristo. Então, fala no microfone aí.
Fala no microfone. Então, Se o o povo salmista, conhecia. ele conhecia Cristo. Será que o povo, junto, conhecia Cristo? Porque, como você falou, Moisés conhecia Cristo, mas o povo não. Então, Ele conhecia. sofreu junto com o povo. Conhecia. Moisés, na lei, profetizou o Messias. Todo o povo esperava o Messias. Eles estabeleceram, por exemplo, a festa da Páscoa, onde o cordeiro que eles matavam e pegava o sangue do cordeiro, passava na porta para que o anjo da morte não matasse um primogênito, isso tudo simbolizava Jesus. Tanto é que quando João Batista olha para Jesus, primo dele, vindo se batizar, o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí, ó. E essa é a pessoa que as nossas Páscoas e os animais que a gente levou em sacrifício representavam. O povo judeu sabia. Por exemplo, quando os magos do Oriente chegam para o rei Herodes perguntando onde está o rei, Herodes sabe que é o Messias. Manda chamar os doutores da lei e pergunta: me digam onde é que o Messias vai nascer. E aí os doutores da lei mostram com precisão que era em Belém da Judéia. Os caras conseguiam ler o Antigo Testamento e ver Messias lá. Entendeu? Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você crer. Né? Você sabe, eu sei porque meus pais me falaram, e é assim que é a doutrina, e é assim que eu vou seguir. E outra coisa é você crer nesse Cristo que é o Cristo do Evangelho. Então, você tinha... Assim, o que dá para entender é o seguinte, que o salmista cria nesse Cristo. Então, ele reivindicava aquilo que ele achava que tinha por direito. Né? O povo, será que cria nesse Cristo? Mas essa é a pergunta, por que essa pergunta? Porque você acha que essa tribulação está vindo por causa do pecado de um povo que não conhece o Cristo, é isso? Olha só, o que eu penso, né? Você quer justificar o peso da mão de Deus sobre ele, é isso? É que, na verdade, a mão de Deus estava sobre ele e sobre o povo. Porque ele não está sozinho nessa, como Jó. Ele estava junto com o povo. Estava sofrendo junto. Né? Então, a mão de Deus estava sobre ele, mas estava sobre o povo. E qual o contexto desse texto? Entendeu? O contexto que a gente consegue entender. Entendeu? Tá, vamos lá. Vamos ler um texto de Jó. Jó capítulo 41. Vocês já ouviram falar do Leviatã? Quem já ouviu falar do Leviatã? Apocalipse, né? O Leviatã é a grande serpente, vai se referir ao diabo. A gente tem um livro de sociologia política, né, de Thomas Hobbes, chamado Leviatã, que ele chama o Estado de o Leviatã, porque o Leviatã é um animal tão grande, tão poderoso, tão forte, que ninguém pode contra ele. Então, o Estado é uma criação do ser humano para proteger, né, o Leviatã é uma força tão grande para proteger o indivíduo. Né? De onde surge o termo Leviatã? Surge da Bíblia, desse capítulo que a gente vai ler agora, capítulo 41. É um animal terrível, alguns acreditam que é um animal mítico, provavelmente um animal que existiu e que entrou em extinção. Pode ser um dinossauro, muito provavelmente. Tá? Vamos lá. Só quis falar isso, era um monstro terrível, simboliza o diabo. Na Bíblia, em Apocalipse fala que é o diabo. Tá? Aqui na minha tradução, traduziu como crocodilo, uma tradução péssima. Mas é Leviatã, que é um animal que ninguém sabe o que é. Capítulo 41, verso 1, Deus perguntando para Jó: podes tu com anzol apanhar o Leviatã, ou lhe amarrar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas, ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo, ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou o repartirão entre os mercadores?
Enchê-lo-ás a pele de arpões, ou a cabeça de farpas? A couraça dele era tão dura que nenhum arpão entrava. Verso 8. Põe a mão sobre ele, lembra-te da pele, e nunca mais o intentarás. Eis que... Bom, deu para entender que ele está só querendo descrever que era um animal com o qual você não negocia, você não se aproxima, você não olha. É um animal terrível. Beleza. Verso 9. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derrubado só de olhar para ele? Agora o verso 10. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? O que vocês acham que ele quer dizer quando ele termina dizendo: quem acha que pode erguer-se diante de mim? Ele está dizendo que ele é o quê? Ele é o Leviatã. Deus está falando que ele é um ser terrível, com o qual não se conversa, não se aproxima, não olha, não se doma, não se amarra, não se negocia. Ele diz: eu sou o Leviatã. Rapidinho, é ótimo. O que ele está dizendo, Vivi? O Deus da lei é um diabo. Em que sentido? No sentido que ele é maligno? Não. No sentido que ele não pode ser bom para com você. Por quê? Porque ele é um Deus 3 vezes santo. Que a condição para você se relacionar com ele é que você seja santo também, de acordo com a lei. Como você não consegue cumprir a lei, a única coisa que esse Deus santo e justo pode ser para com você é um adversário. Ele é teu inimigo, porque você está em pecado. É nesse sentido que ele é um adversário seu. É nesse sentido que Lutero diz: ele é um diabo. Ele é um diabo. Não tem quem advogue. Não tem quem advogue. Não se negocia com esse Deus, com o Deus da lei. Exato. Seria isso. A questão é essa. Ele aqui está descrevendo o Deus da lei. O Deus da lei. O que Deus está dizendo para Jó? Que Deus, o Deus que permite que Satanás toque nele, é o Deus da lei, não é o Deus do Evangelho. Tudo que Deus, ou melhor, tudo que Jó reclama de Deus é verdade, só que é verdade a respeito do caráter legal de Deus, não do caráter misericordioso de Deus. Eu sei que é difícil pra caraca, gente, de absorver isso. Não é fácil. É difícil em todos os sentidos, no sentido intelectual e no sentido afetivo, né? E aí, para concluir tudo que eu tenho para falar hoje, qualquer coisa que a gente fale é mais do mesmo, e aí eu abro para a gente bater papo, Lutero identifica que na vida, no dia a dia, no cotidiano, Deus deixa de ser o Deus do Evangelho e da graça. E ele passa a ser o Deus da lei, permitindo que coisas ruins aconteçam. E Lutero diz: é nesse momento que você ora. Você ora contra o Deus da lei, que por algum motivo inexplicável resolve tratar com você de forma legal e justa. Só que é uma briga desproporcional de um titã contra uma lesma, né? Ele diz: desse Deus você só pode fugir. E aí você tem que apresentar para Deus o Evangelho, que é um contrato de promessa que ele prometeu que seria bom.
E aí o salmista diz: Senhor, não faz sentido o Senhor deixar a gente perder a guerra. Se levanta, o que você está fazendo? Está dormindo? Acorda, porque dormes. Ele clama e exige pela misericórdia, pela bondade, pela graça de Deus. É exatamente isso que Deus quer. Nesse Salmo 44, o que eu vi é que Deus deu um passo inicial, porque ele mesmo fala assim: os nossos antepassados disseram que nós ganhávamos por causa da tua poderosa mão sobre a batalha, né? Então Deus, quem começa ganhando o jogo é o ser humano, né? Porque ele não tem nada para apresentar e, no entanto, ele está ganhando a bênção de Deus, né? Uhum. Deus está dando alguma coisa para o ser humano. Aí depois Deus empata o jogo, deixa de dar, né? Uhum. E aí o ser humano luta por si mesmo e ele mesmo diz assim: a gente não consegue. Além disso, a gente está sendo envergonhado, tudo aquilo que ele fala. E aí ele chega no momento das súplicas, né? E aí, levanta, vem no nosso socorro. A gente não tem motivo para estar nessa situação. Uhum. Até porque você se apresentou como alguém bom. E a gente começou a achar que o negócio era só ser bom. Você está agora falando de uma outra maneira, né? A relação agora está dura. Uhum. Olha só, Alex, coisa interessante. Não existe crise teológica aqui para quem não considera Deus como soberano. Ou seja, tudo vem de Deus. Né? Por exemplo, minha mãe morreu, meu pai também. Eles morreram, eu era muito jovenzinho. Né? Eu posso dizer, sem a menor crise, Deus matou minha mãe. Mas é óbvio. E não no sentido de que ele é um assassino, entende? Deus levou os meus pais. Aprouve a Deus levar os meus pais quando eu tinha 24 anos de idade e a minha irmã mais nova tinha 13. Né? Aprouve a Deus. A questão é, eu consigo lidar com um Deus bondoso e amá-lo, tendo Ele determinado uma história na minha primeira parte da vida tão ruim para mim? Sim, consigo. Qual? Não sei, não tenho ideia do que seja. Eu só preciso lidar com o fato. Fez. Porque a pergunta que você me fez, em outras palavras, Alicia, é: Michel, como você interpreta o fato? Eu posso dar qualquer interpretação para ele. Eu não gosto de interpretações. Eu lido com o fato. Morreram. E Deus é bom. Como é que eu conjugo essas duas coisas? Eu posso, como dizem os psicólogos, ressignificar a história e dar uma interpretação boa para mim. Mas isso é só a minha interpretação. Uhum. Tá. Excelente pergunta. Não sei se é qual o objetivo do Deus da lei, tá? Porque seja a doutrina de Lutero verdadeira ou falsa, a gente pode não concordar com nada que Lutero falou. Ainda assim, a gente precisa continuar lidando com o fato de que pessoas amadas morrem em momentos muito inconvenientes da nossa vida. O fato continua, né? Minha mãe morreu, e a minha irmã de 13 anos foi morar na casa de amigos, porque não queria morar comigo, porque eu não tinha a menor condição de... Enfim, tinha condição, mas ela era rebelde, enfim. O mundo é caótico, do nosso ponto de vista, né? Porque é caos, mas o caos está sob o controle de Deus. Tá? Ele vê o controle, e eu sei que Ele está no controle. Eu sei que Ele está no controle, tão no controle a ponto de eu dizer: Ele levou minha mãe. Ele não só está no controle, Ele está fazendo tudo. Tá? Olha,
Como eu interpreto, Alice, aí eu vou dar a interpretação de Michel, tá? Que é muito particular. Eu não ressignifiquei, eu não fiz uma interpretação de maneira a entender os propósitos de Deus. Tem uma coisa que eu entendi na Bíblia. A Bíblia diz que a gente acredita em Deus pela fé, tá? Quando diz que é pela fé, não é só na existência dele que a gente acredita, é na bondade dele. A bondade de Deus é um artigo de fé. Eu não vejo que Deus é bom, eu creio que Deus é bom. Entende? Eu viro para ele e digo assim: Senhor, nada faz sentido. Ao olhar para esse momento da minha vida, tudo prova que o Senhor está de sacanagem. Mas eu creio que o Senhor é bom, porque a tua palavra diz que o Senhor é bom. Entende? A bondade de Deus é um artigo de fé. Tudo em Deus é um artigo de fé. A Bíblia diz que é a fé das coisas que não se veem. Eu olho para o mundo e eu vejo maldade. E eu olho para o mundo e vejo muita beleza. Como isso se harmoniza? Um Deus belo criou um mundo belo. E o homem pecou contra Deus. E trouxe maldade. Nossa, só. Ah, pega o microfone. A gente esquece, né? Vamos lá. Deus criou um bom, foi a gente que pecou, a culpa é só nossa. Você estava nesse ponto. Assim, será que... porque na minha cabeça não faz sentido o Deus do Evangelho e o Deus dali serem o mesmo Deus. Entendeu? Porque, assim, sei lá, eu acho que as coisas ruins que acontecem na nossa vida são culpa nossa. Ou no mundo, enfim. São nossa. São nossa, totalmente nossa. Se Deus matasse todo mundo e fosse mal com todo mundo, ele era justo. Só que ele resolveu prometer ser bondoso em meio a um mundo de maldades. Se ele prometeu ser bom, ele podia matar todo mundo e estava tudo certo. Todo mundo ia para o inferno, Mas ok. por que então ele às vezes age como Leviatã? Excelente pergunta. Essa é a crise. E é uma crise, e é um problema que não tem resposta. E Lutero... Exato, é isso. Deus não dá explicações. E Lutero se recusa a explicar, ele não sabe. Por isso a teologia de Lutero é tão diferente, ele não tem uma sistemática. Lutero jamais escreveria uma teologia sistemática. Por quê? A teologia sistemática é um sistema teológico, literalmente um sistema. E esse sistema tem que se harmonizar. Calvino escreveu um sistema teológico. Lutero diz, não cabe um sistema na vida. Cabe muitos mistérios. E não dá para organizar de maneira harmônica. Eu preciso lidar com um conflito. Mas então, todas as coisas ruins que acontecem não necessariamente também tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Absolutamente tudo. Essa é a crise. Porque se não tivesse a ver com Deus, está tudo bem. Não, foi o diabo, eu entendo. Tá, se foi o diabo, então foi o mal, porque nós somos maus mesmos. Ok, só que a Bíblia diz que Deus governa o mundo, das menores às maiores coisas. Aí a Bíblia nos traz um problema. Que a maldade de alguém foi governada por ele, se ele é governador. O que apareceu ali de repente? A maldade do homem está sob o governo de Deus. Então a Bíblia começa a trazer problemas para mim, só que são problemas que não tem como fugir deles. Das duas, uma. Ou o mundo, tal como nós conhecemos, é autônomo, e Deus está de braço cruzado, olhando para as coisas que acontecem, tá? E aí não há problema teológico nisso. A culpa é nossa, o pecado é nosso, ele é um observador, tá? Só que a Bíblia diz que não, ele governa tudo. A tal ponto de, estamos perdendo a guerra, Deus está nos fazendo perder a guerra. É a leitura do salmista. Por causa do conceito da soberania de Deus. Isso vem de Deus. Só que se vem de Deus, eu tenho que entender por quê.
Aí você vai dizer, eu sei por quê, nós pecamos. Ah, ok. Então Deus está nos disciplinando, beleza. Só que o salmista diz, nós não pecamos. Então eu não tenho a menor ideia do porquê Deus está fazendo isso com a gente. Perfeito. Todos pecaram, só que debaixo de uma aliança da graça, ninguém pecou. Essa é a... Exatamente. Ele não é justo porque ele pratica justiça, ele é justo porque ele tem fé. É a fé que o justifica. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. Deus disse, isso torna você justo. Não porque eu passo a praticar justiça a partir dessa fé. Não, não. É a fé mesmo. É o fato de eu confiar mais em Jesus do que em mim, é que faz com que Deus me considere justo. Espera aí, primeiro a Aline está na fila e está com o microfone. Não, eu lembrei de Romanos 8, 31, que fala, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que a gente pode... Pois é. Deus. E aí, só que você tem que apresentar isso para Deus. Apresenta esse texto para Deus. Se a gente falar, não, porque Deus faz isso e tal, não, mas eu pequei. E Jesus que não poupou, não pecou. E aí ele fala, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Ele foi o único que não teve pecado. E nem mesmo ao filho ele poupou. Antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Todas as coisas é o bem e o mal. Não. Aí, Aline. Não, Aline. Olha a importância de discernir lei de evangelho. Aí é evangelho. Todas as coisas boas. Se ele não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com o seu filho todas as coisas? Ele está falando todas as coisas concernentes à salvação. O céu, o perdão, o amor, a graça, a abundância de vida. Isso é evangelho. Ah, tá. Porque aí ele segue, ele fala, porque nem a altura, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, tá, entendi o contexto. Aí é evangelho. Ele está dizendo que se ele nos deu o próprio filho, não nos vai dar, junto com o filho, todas as coisas boas? Exato. Marisa, fala. Então, diante disso, de tudo que foi falado, né, toda essa situação do Deus Leviatã, do Deus isso, do Deus aquilo, como que você vai saber se a própria Bíblia fala que em nós, né, fala por mim, em mim e Marisa, não há bondade, não há nada. Se eu não consigo dimensionar o que é bondade ou não, porque eu não tenho noção disso, porque a minha bondade é corrupta, como a Bíblia fala, como que eu vou saber que eu tenho fé o suficiente para acreditar nesse Deus que é o Deus da graça? Como que eu vou saber que a minha fé é o suficiente? Falar assim, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ser salvo. Como é que eu vou saber que a minha crença, que a minha fé é o suficiente para essa salvação? Marisa, muito boa a sua pergunta. O erro está em que você está confiando ou duvidando da sua fé. Como se a sua fé tivesse o poder de te salvar. A sua pergunta é, como saber se a minha fé é suficiente? Você acha que a tua fé vai te salvar, e na verdade é Jesus que te salva. Não confie na sua fé, confie em Jesus. Pois é, agora eu fiquei confusa. Fala, Aníbal. Aqui, ó. Aqui, Fala, Aníbal. Porque aqui, Por favor, Aníbal. Aníbal. Pega o microfone, Aníbal. Olha só, e aí onde fica aquela parte, vai, a tua fé te salvou? Ok. Jesus está dizendo, a sua confiança em mim te salvou. Porque fé é confiança em Jesus. Efésios fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de
Olha que passagem linda. Jesus vem andando por sobre as águas. Jesus vem andando por sobre as águas. Hã? Aquele que crê e for batizado será salvo. Assim, eu tô dentro da, né, tô analisando o raciocínio e tudo, mas vem essas, né, esses insights assim, tipo. Então, é porque vocês vêm de uma cultura arminiana. Onde, para proteger a justiça de Deus, a gente precisa crer que a escolha de Jesus é minha, então a fé é minha. O problema é que, se a fé é minha, a fé é um mérito meu. Se é mérito, já não é graça, é recompensa. Deus está recompensando a minha fé. Mas o Alex falou, Efésios 2, pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que não se glorie. Veja, se a fé fosse uma obra sua, um mérito seu, você teria do que se gloriar. Só que o texto diz, não por obras, para que não se glorie. Então a fé é um dom de Deus. Exato, exato. Para alguns, não para todos. Mas isso é outra história. Então, olha só. Olha que texto bonito. Jesus está andando por sobre as águas. Aí Pedro olha e diz, mestre, deixa eu ir contigo. Jesus fala, vem. Cara, Jesus encorajando Pedro a andar por sobre as águas, né? Por mera diversão, capricho, experiência do sagrado, né? Do milagre. Pedro vai e começa a andar. Até que ele olha para a tempestade e afunda. E aí ele começa a gritar, salva-me, Senhor. Esse texto é lindo, ele diz, salva-me, Senhor. É uma oração curtinha. Salva-me, Senhor, só isso. Jesus segura a mão dele e diz, ó homem de pouca fé, por que duvidaste? E o tira da água. Olha que interessante. Jesus diz, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé é certeza. Se ele duvidou, não é fé. E por que Jesus o salvou se ele não tinha fé? Porque é a salvação que dá fé. Agora Pedro confia. Ou melhor, a gente precisa ser salvo por Jesus da nossa incredulidade. É da incredulidade que Jesus salva. Entendeu, Aline? É da fé é da incredulidade que Jesus salva. A gente sempre acreditou. Eu falo a gente só para ser empático. É porque eu sou da igreja presbiteriana desde o início, né? Mas é porque existem duas linhas de pensamento, calvinistas e arminianos, né? Os calvinistas acreditam na famigerada predestinação, né? E os arminianos acreditam também na predestinação, porque a Bíblia fala claramente sobre isso. Só que os arminianos acreditam na predestinação por presciência e os calvinistas acreditam na predestinação por soberania. Qual a diferença? Os arminianos dizem, Deus olhou para o futuro, viu quem creria e predestinou. Os calvinistas dizem, não, Deus decretou quem creria e quem não creria, né? Enfim, e o Lutero diz, fora da predestinação não há salvação pela graça. Fora da predestinação, antes que o Aníbal me odeie, eu quero dizer o seguinte, Aníbal, 80% dos cristãos não acreditam nisso que eu estou falando, só os calvinistas. Você acredita? Lutero diz o seguinte, fora da predestinação não há salvação pela graça. Por quê? Se
Se não há predestinação, então quem escolhe sou eu. Se quem escolhe sou eu, a fé é minha. Se a fé é minha, é um mérito meu. Entra no conflito da Marisa. Essa doutrina é tão importante e central para a fé cristã que, quando o Papa pediu para Erasmo de Roterdã, que vocês estiveram lá na cidade dele, quando o Papa pediu para Erasmo de Roterdã, que era o melhor filósofo e teólogo da época, combater as heresias de Lutero, Erasmo de Roterdã escreveu um livro chamado Do Livre-Arbítrio. É o nome do livro, O Livre-Arbítrio. Que é uma dimensão que não tem na Bíblia. Exato. A Bíblia não ensina o livre-arbítrio. A Bíblia ensina o livro que Lutero escreveu para combater o que Erasmo de Roterdã escreveu, chamado o escravo-arbítrio. Lutero diz: o homem é um cavalo. Se Deus montar, ele vai para um lado. Se o diabo montar, ele vai para o outro. Tem espaço no céu para todo mundo. Olha só. A gente não tinha que ter falado dessa doutrina. Então, vamos lá. O Alex já está ali. Só vou contar uma história fictícia. Uma história fictícia. Tinham 100 condenados à morte num país onde a condenação da morte é legal. 100 condenados à morte. E o juiz tinha que bater o martelo para eles executarem os 100. E aí o juiz resolveu dar indulto e dar graça a 2 condenados. Os 98 foram para a cadeira elétrica e 2 foram perdoados e saíram da prisão. Só que eles foram perdoados, eles eram criminosos mesmo, dignos de pena de morte, né? E foi perguntado ao juiz por que ele perdoou, e a família disse: isso é injusto, você não pode perdoar. Esses 2 mataram meu filho. Ou seja, a justiça está clamando que o juiz não pode perdoar, e não pode mesmo. E aí o juiz disse: olha, porque esses 2 são meus filhos. E aí os pais dizem: mas e o meu filho que morreu? Aí o juiz diz: eu sei, a justiça precisa ser feita. E aí os pais do assassinado dizem: precisa ser feita. E o juiz: então, eu vou para a cadeira elétrica, no lugar dos meus filhos. O juiz se levanta e senta na cadeira elétrica no lugar do filho. Essa é a história do Evangelho. O próprio Deus morreu na cruz para pagar a culpa do nosso pecado. A pergunta que você faz: o juiz não podia, com a morte dele, salvar os 100? Podia, mas ele quis salvar só 2. Então ele é injusto, porque a premissa é: se ele pode salvar, então ele tem que salvar. A resposta que Deus dá é: não, eu posso salvar, mas eu não tenho que salvar. Por quê? Resposta de Deus em Romanos 9. A justiça de Deus na punição do pecador é boa. Deus é glorificado como um Deus justo quando Ele pune pecadores. E quando Ele perdoa pecadores, Ele é glorificado pela misericórdia e graça. De maneira que tanto a justiça de Deus é boa, quanto a misericórdia de Deus é boa. O juiz é justo por ter condenado 98 e é misericordioso por ter perdoado 2. Entendeu? Só para terminar, juro que eu leio esse texto e termino. Romanos 9. Eu vou ler só a parte final. O capítulo todo é maravilhoso. Verso 19. Não, verso 18, ele diz assim: logo,
tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Entendeu? Pegou aí? Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem apraz. O tema é esse. E aí, a pessoa que está conversando com Paulo faz uma pergunta muito interessante. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha a pergunta que Paulo coloca na boca de um interlocutor imaginário. Pô, mas por que Deus reclama então que os homens não se convertem a ele? Não se convertem porque ele endureceu, porque ele não quis. Verso 20, resposta de Paulo. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, olha que interessante, Paulo se recusou a aqui dar a resposta que eu dei. Uma analogia da justiça, da graça e tudo mais. Ele só diz que nesse ponto a gente deve silenciar. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Ele está dizendo que para a glória dele, ele, o oleiro, fez vasos para a ira e vasos para a misericórdia. Glorificando ele, ele manifesta a ira na vida de uns, misericórdia na vida dos outros, e as duas coisas o glorificam. É um pau na moleira. Não faz sentido nenhum. De que eu fiquei lembrando daquele filme, O Show de Truman. Sim, sim, maravilhoso. É isso, assim. Então estamos num show de Truman? Não estamos. Não estamos. Se Deus amolece e endurece, se vem dele o bem e o mal, se ele predestina Tá, não vai ter. Terminei. Enfim, parei por aqui, só quero dizer o seguinte, nós não somos marionetes. A Bíblia diz que nós somos livres, a tal ponto de podermos ser julgados. Se não somos livres, então não podemos ser julgados. Se Deus fez com que eu pecasse contra ele, então a culpa é de Deus. A Bíblia diz que isso não é verdade. A culpa é minha, eu fiz livremente. A grande dificuldade teológica é como a soberania de Deus, um Deus que controla absolutamente tudo, se relaciona com a liberdade humana. Essa resposta nenhum teólogo tem, mas a gente lida com as duas verdades, caminhando juntas. Tá? Como isso se dá, a gente não sabe. Mas o homem é livre e absolutamente responsável por tudo que faz. E Deus é soberano e absolutamente decretador de tudo que acontece. Essas duas verdades caminham juntas. A Bíblia ensina as duas juntas, confronta as duas verdades, a gente acabou de ver. É um problema teológico para Paulo, né? Mas não existe está no campo do mistério. Tá? Vamos parar por aqui? Beleza? Então, valeu. Deus abençoe. Vamos orar? Quem quer orar? Amém. A Marise falou do Deus que não pode nem olhar. Lembrando, Jesus estava pelado na cruz. Então, por causa... Pô!
Ah, meu pai. Ah, neguinho zoa, cara.